2 minutos para as 8, amigo. Vamos orar e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus de Nazaré, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Senhor, para ser cheio da Tua palavra, Senhor, e cheio do Teu Espírito, Senhor. Vem nos encher, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Glória a Deus! Pai, cobre a vida do pastor, Senhor. Cobre ele com Teu sangue, Pai. Usa ele poderosamente, Pai, para que Teu povo, Senhor, saia daqui renovado, Pai, fortificado, Senhor, e convencido, Senhor, que em breve o Senhor há de voltar, Senhor, a cantar a voz. Não tem mais de cantar a voz. Eu estou neste lugar e cantar a voz. Eu vou abençoar e cantar a voz. Muitos que forem fiel a mim, eu vou abençoar e darei livramento a cada um que estais aqui. Eu sou com cada um e sou com meu servo e cantar a voz. Tenho eu guardado a vida dele, ainda é cantar a voz, que muitas palavras ao contrário, mas eu sou com ele, porque eu sou fiel. Aquele que me serve em espírito e em verdade, e eu abençoo a vida de cada um. Fiquem todos em paz, amém? Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Coloca a sua Bíblia, irmão, o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, tem uma palavra profética para o nosso coração. Deus vai falar tremendamente nessa passagem. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas não é. 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, 14. E vamos louvar o hino da harpa número 26. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Hino da harpa número 26. Enquanto vocês procuram, hino da harpa 26. Vamos louvar. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de teu ar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá desvendores que levem a morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel, o verás.
se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem o quê? Ofuscar essa glória da lei. Não almeja viver, ó amigo, nessa famosa Jerusalém. Deu uma linda salva de palmas pro Eterno. Amém? Livro de Segundas Crônicas, vamos ler? Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. Você vai ouvir de uma forma que você nunca ouviu antes. Amém? 14 em diante. Vamos lá? Vamos ler, para você poder entender melhor. Vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse: Ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E quanto a ti, se quiseres andar diante de mim, como teu pai Davi andou, e fazer segundo tudo que tenho ordenado, e guardarei os meus estatutos e os meus juízos, então eu estabelecerei o trono do teu reino conforme o pacto que fiz com Davi o teu pai, dizendo: não te faltará um homem para ser soberano em Israel. Porém, se vós vos desviardes, abandonardes os meus estatutos e os meus mandamentos que tenho posto diante de vós, e fores servir a outros deuses e os adorares, arrancai-vos-ei pela raiz da minha terra, que lhe dei essa casa, a qual santifiquei, para que o meu nome eu lançarei para longe dos meus olhos.
e farei com que ela seja provérbios e escânio entre as nações. E esta casa que é levada será um espanto para cada um que passa por ela, de modo que dirão: porque o Senhor fez assim esta terra e a esta casa? E se responderá: porque eles abandonaram o Senhor, o Deus de vossos pais, que o tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram, e serviram. Por isso ele trouxe sobre este todo o mal. Pode sentar, irmãos. Hoje, hoje é o nosso culto da família. Eu estava pedindo ao Senhor para me dar uma mensagem, e muitas vezes eu não gosto de trazer uma palavra vindo de mim mesmo, né, irmão? E se Deus, na hora da oração, eu comecei a orar aqui, o Senhor me deu essa mensagem. Se o Senhor me deu essa mensagem, é a mensagem que Ele quer falar, e que a gente podemos executar o que o Senhor tem, né, irmãos, para falar. E só relembrando, irmãos, hoje, terça-feira, é o nosso culto de libertação, né? Graças a Deus que é uma bênção. E graças a Deus, você souber, irmão, quem estiver precisando de libertação, opressão, entendeu? Qualquer área, irmão, a gente está aqui para ajudar, tá bom? O nosso culto de avivamento encerrou para esse mês, né? Agora o nosso próximo evento só em agosto. A festa da igreja vai ser 3 dias de festa. Dia 9, 10 e 11, a nossa festa de 4 anos de Assembleia de Deus, Renovação Brasil, né? O dia 9 é a abertura. Dia 10 é a festa do pastor. E no dia 11 é a festa da igreja, com um jantar para toda a igreja, né, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. E eu creio que vai dar tudo certo. Tudo certo, tudo certo. E eu creio que daqui para agosto muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Tá bom? E domingo, irmãos, é o culto da restauração. Tá bom? Vamos entrar para a mensagem. Que Deus nos abençoe. Vamos entrar. Dê uma linda salva de palmas para a Eterna. Irmão, preste atenção numa coisa. Salomão, ele foi o terceiro rei. Salomão, ele foi o terceiro rei. E Salomão também foi o filho de Davi, fora da normalidade. Salomão foi. E se você observar um pouco da biografia de Salomão, você vai observar, parece que o filme se repete. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Davi era filho de Jessé, mas de uma mulher fora do seu habitat normal, né? A lá, simples, mais chique. E Davi, ele era rejeitado, irmão, pelos irmãos dele. Os irmãos dele não queriam Davi por perto. Aí parece que a coisa se repete novamente. Salomão, ele era filho de Bet-seba, né?
Salomão era filho de Betseba. Vou falar aqui um pouquinho da Beth. Ninguém nunca ouviu falar dela, né? Vou falar aqui um pouquinho da Beth. Como era o nome do ex-marido dela? Quem se lembra? Urias. Se você observar, presta atenção, irmão. Presta atenção. Urias era um militar e que vivia para o exército de Davi. E se você puxar um pouco da vida de Betseba, você vai ver que Urias não dava importância para Betseba. E se você for observar lá no profundo, a Beth era oprimida. Ela era oprimida. Por quê, irmão? Porque tem marido que só se preocupa em quem trabalhar. E esquece o quê? Pessoas normais, do básico, que é o que, irmão? Ter tempo para a mulher, ter tempo para sair. E isso daí, irmão, abria-se um vazio. Só, irmão, que naquela época o machismo era grande. A mulher naquela época, ela não tinha direito de falar nada. Você já viu? Já na época de Paulo, você viu Paulo lá em Coríntios repreendendo a mulher? Depois de quase 2000 anos, de Salomão a Paulo, dá mais ou menos 2000 anos, você vai ver que o machismo ele é tão forte que a mulher ainda não tem respaldo para falar. Vai ter uns casal que eu vejo hoje aí, que a mulher repreende na frente de todo mundo, e o marido ainda tem que baixar a cabeça. E a justiça ela é tão boa, se tu falar, olha que eu chamo a Maria da Penha, viu? Infelizmente hoje nós vivemos assim. E o machismo é forte, irmão. Olha o que é que Paulo vai dizer. Quer falar algo para o marido? Espera chegar em casa e vá conversar no quarto. É que Paulo ensina. Quando a mulher estiver em público com o marido, ela tem que ficar o quê? Em silêncio. Já 2000 antes, irmão, se você observar as primeiras civilizações, a mulher não tem direito a nada. Você vai lá para a Ásia, irmão, para aquele continente, Ásia ali, ó, Arábia, Afeganistão, você vai ver, irmão, que as mulheres não têm direito a nada, nem de mostrar o rosto, nem de ter uma vida básica. A mulher não tem, irmão. Por quê, irmão? Porque o regime era grande. Aí você observe, irmão, a opressão que essa mulher vivia, irmão. Sabe o que eu não estou aqui apoiando, irmão, apologia ao pecado todo. Mas parece que se eu for olhar com o meu olhar olhar lá na frente, porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. Não, irmão. Quem é que manda na terra? Quem é que manda no inferno? Quem é que manda no céu? Deus. O diabo não faz tudo que Deus manda. Então, irmão, o que aconteceu foi o quê? Permissão de Deus. Então, irmão, presta atenção de uma coisa, irmão. Eu sei, irmão, que nós vivemos uma era hoje e que há muita separação de divórcio. Mas também, irmão, vamos ver, irmão, as mulheres antigamente não tinham direito de falar nada. Veja só, irmão, vou falar aqui. Ela vai assistir, vou falar do casamento da minha mãe. Minha mãe vai assistir. Minha mãe tem mais de 30 anos de casado. Me diga aí um momento de felicidade que minha mãe viveu com meu pai.
Me aponte aí a família que está aqui. Sabe como é que meu pai estava? Um exemplo. A mãe chega assim: Elias, só tem esse pão, só esse pão, Elias. E se quiser. Se não quiser, não coma. Fica com fome. Aí por que muitas mulheres, as mulheres antigas, ficavam caladas, irmão? Por quê, irmão? Porque se divorciar um tempo atrás é sinônimo do quê, irmão? De vergonha. Mas não era que nós estamos vivendo hoje, irmão. Quem que quer viver sob a opressão, irmão? Infelizmente, irmão, alguns homens ainda querem tratar mulheres como o quê, irmão? Como se fosse o seu bicho. Ou alguns tratam como escrava. Minha mãe não tinha direito de falar nada. Hoje a minha mãe manda no meu pai, porque meu pai ficou doente mental, irmão. Hoje minha mãe controla ele. Mas se meu pai fosse de saúde, meu pai era aqueles homens grosseirão, irmão. Aí me diga aí, irmão, de sentimentalmente, de relacionamento de um casal, qual foi o momento de felicidade que minha mãe teve? Eu não me lembro, irmão. Deu 43 anos. Eu não me lembro. Eu só me lembro do quê? Só sofrimento. Aí sabe o que é que eu vejo, irmão? Apesar de tudo isso ter acontecido, com a opressão que a Beth sofria com o seu marido estava nem aí não, irmão. Para a família que estava em casa. Então, irmão, aprenda uma coisa. Quando Satanás pensa que está destruindo algo, é aí que Deus está transformando algo em bênção. Aprenda, irmão, uma coisa. Aprenda. Hoje eu terminei de ler um livro que fala sobre casamento e que puxa várias áreas. Mas aprenda uma coisa, irmão. Salomão passou pela mesma coisa que o pai dele passou, irmão. O que? Rejeição. O que era que os irmãos dele queriam? Que Salomão não herdasse. O que foi que um dos filhos de Davi fizeram? Por que o reinado de Davi foi tomado pelo próprio filho? Por quê, irmão? Porque o próprio Absalão sabia que o pai dele ia levantar Salomão, que era filho de uma mulher fora do casamento, para ser o quê? O novo rei. Foi escolhido por Deus? Negativo. Davi quis fazer o próprio desejo da mulher. Por quê? Porque a Beth foi mala. A Beth foi esperta. Por quê? Porque Salomão não tinha direito ao trono. E a Beth sabia que Davi já estava na velhice. E Davi tinha prometido a Beth que o filho dela ia fazer parte do trono. Aí para você entender uma coisa, irmão, aprenda uma coisa. Eu já vi uma coisa, irmão. Aquilo que Deus tem para você, você pode passar 30 anos da tua vida fazendo as vontades da carne. Ah, negão, mas na hora que o tempo do Senhor na tua vida chegar, não tem quem se escape. Não tem, meu irmão.
Na hora que chegar o tempo de Deus na tua vida, não tem quem fuja da presença do Senhor, de Ele abençoar a tua vida. Veja só, irmão, Salomão não fazia parte, mas por promessa que ele fez, Davi fez a sua mulher, agora começou a fazer parte. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser filho de uma bastarda, mas você faz parte da promessa, porque você carrega o sangue do teu pai. Você faz parte da promessa. Veja só, irmãos, sonho do meu pai. Quantas vezes o meu pai não tentou, irmãos? Sonho do meu pai é ser pastor. Nunca foi nem obreiro. Aí veja só, irmão, aquilo que o meu pai desejava, o Senhor jogou para mim. O Senhor jogou para mim. O que é que eu aprendo com isso? Que você possa aprender com isso. Você faz parte da promessa, porque você é filho do seu pai. E a promessa que Deus fez ao seu pai, a promessa do seu pai vai chegar até você. Ai, pastor, você quer dizer? Não interessa. Pode se levantar o inferno contra a tua vida. Quem te prometeu foi o teu pai. Não importa se os teus irmãos vão se levantar. O que importa é que o pai te prometeu. Pode querer tentar tomar o teu reinado, mas não vão conseguir. Porque quem deu a palavra foi o pai. E quando o pai dá a palavra, o pai ele não pode voltar atrás. Uma palavra de um pai ele serve muito. Olha só, vou lhe dar exemplos. Dá exemplos. Você acha por que Jacó fugiu da casa dos pais dele? De Isaac e Raquel. Rebeca. Rebeca, né? Isaac e Rebeca. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Porque simplesmente a bênção era para o irmão dele e Isaac já tinha abençoado quem? O esperto do Jacó. Aí foi que o irmão dele fez o quê? Ficou furioso. Por quê? Porque o pai dele não podia voltar atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca viu na vida de alguns filhos, tipo, o cara, você olha para a vida de um cara, aí você pergunta, poxa, por que tudo na vida desse cara dá certo? O cara é embaraço, desconcertado, não tem compromisso com Deus, paquera todas as minazinhas da igreja, é um lobinho, chamado de lobão. O cara é um lobinho na igreja, parece que tudo para ele vai fácil. Mas, irmãos, é simples. É porque o pai já lançou a palavra sobre ele. Mas isso não significa em termos de salvação. Não significa em termos de salvação. Aí para você entender, irmão, uma coisa. Salomão, ele virou o quê? Rei. Rei. E Salomão, ele se preocupa. E pelo que nós puxei já um pouquinho da biografia de Salomão com Davi, você vai ver que Davi, Davi era um pouco distante do filho dele. Você não vai ver, se você puxar ali nos históricos mesmo, você não vai ver Davi
fazendo que nem Jacó fazia com o seu filho mais novo. Tinha aquela roupinha só para ele. Os irmãos de José invejavam pela forma que o pai dele tratava ele. E você não vê Davi em amizade com o filho dele. Você não vê, irmão. Procura aí na Bíblia aí, Davi batendo papo com o filho dele. Você não vai ver, irmão. Nem momento nenhum você vai ver. E aí, filhão, como é que tá as coisas, filhão? Você não vai ver, irmão. Agora você vai ver. Se você puxar a biografia, Davi era mais afetivo o quê? Absalão, os outros irmãos dele, os outros filhos dele. Você vai ver. Mas Salomão não, irmão. Então, irmão, entenda uma coisa. Apesar de haver essa diferença de paternidade, Salomão, ele vai se preocupar. Ele poderia muito bem, irmão, ser dominado o quê? Pelo orgulho. Agora eu sou o rei. Agora eu vou pegar meus irmãos e vou meter a faca. Quero ver quem vai se levantar contra mim. Ele poderia, irmão, ter o seu início de reinado ali levado ao fracasso. Mas olha aqui uma coisa interessante, irmão. Apesar de Salomão não ter uma paternidade assim mais próxima com o seu pai, Salomão, ele se preocupa em quê? Em ter um reinado igual ao do seu pai. Por quê, irmão? Porque ele não queria o quê? Envergonhar o nome do seu pai. Aí o que é que Salomão vai fazer? Ele vai cumprir com uma promessa que o pai dele, Davi, deu a ele. Qual foi a promessa? Simples. Se Salomão fosse cearense e Davi também, eu diria assim: um pai cearense, como é que o pai cearense trata o filho? Ei, menino, vem cá. Ou quando é rapaz, o rapazinho, vem cá. Sabe que o papai tá para bater as botas mesmo. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Depois que eu partir, você faz uma casa com meu pai. Você me promete isso? Você me promete? Porque eu queria, mas eu não posso fazer. Aí o Salomão fez o quê? Prometo, pai. E Salomão fez o quê? Constrói uma casa para Deus que é chamada de templo. Qual era a preocupação de Salomão? Fazer a vontade do seu pai Davi e a do Senhor. Aí o que foi que Salomão fez? Construiu o templo. Salomão, ele poderia ficar muito bem: já está feita aí a casa, o que eu prometi. Não, agora eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. O que é que eu vou fazer para agradar? Como era que os cultos funcionavam naquela época? Os cultos funcionavam o quê? Era como? Na época o quê? Do sacrifício. Salomão ofereceu um sacrifício a Deus que chamou a atenção de Deus. Salomão, ele fez aquilo fora do seu normal. Por exemplo, se o pai dele chegou a oferecer 200 cabeças de boi como sacrifício, pois eu vou dar o dobro. Se o pai dele ofereceu 500 cabeças de boi, pois eu vou dar 1000. Aí aqui, irmão, o que é que o versículo 12 vai dizer? E o Senhor apareceu para quem? Para Salomão. E o que foi que o Senhor disse? Ouvi a tua oração.
Qual foi a oração que Salomão fez? A oração que Salomão fez o quê? Que ele queria o quê? Fazer a vontade do pai dele. Que o reinado dele fosse direcionado igual ao reinado do seu pai. Então, irmão, uma coisa para você poder entender: orar qualquer hora. Falar, todo mundo fala. A questão é se ele vai te ouvir. Por quê, irmão? Porque existe uma diferença. Senhor, existe a diferença do que? Ele escuta porque ele é Deus. Mas o ouvir que ele está falando aqui é na questão do quê? De responder. De responder. Ter acesso ao eterno, qualquer um tem. Mas você tem que ver se ele vai responder. Para o Senhor poder ouvir a oração de Salomão, Salomão teve que fazer algo para quê? Para surpreender. Ai, pastor, e agora, pastor? Pois eu vou fazer aqui, pastor. Vou dar 2 milhões para a igreja. Não vem com essa não, negão, que isso aí não funciona não. Isso aí só cai nas orações dos trouxas. Qual é o nosso sacrifício, irmão? Que nós temos que fazer o quê? Paulo ensina. Romanos 12. Que nós devemos o quê? Oferecer o nosso corpo como culto nacional. Né? Às vezes a gente escuta as orações aqui tão bonitas. Maravilhoso e eterno Deus, soberano dos céus e da terra, dominador do universo, da galáxia, tu que está nas extremidades da terra. Ô irmãos, não é bonito, né, irmão, ouvir isso? Aí a gente fica, nossa, que eloquência desse irmão. Ô irmão, para orar. Aí o próprio sacrifício vai falar com uma prostituta. O próprio sacrifício vai falar. Qual é a verdadeira oração? Qual é? Ele vai dizer o quê? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tu pode falar gaguejando, mas se tu for verdadeira diante do Senhor, o Senhor ele vai responder a tua oração, meu irmão. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Tu não pode ser um analfabeta, mas se tu for verdadeiro diante do Altíssimo, Ele vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Ele vai ouvir, irmão. Não adianta, irmão, a gente querer demonstrar, irmão, uma alta perfeição na eloquência na hora da oração. Não, irmão. Deus está atrás, irmão, é dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. É isso que ele dá, irmãos. Versículo 12. Ele vai dizer o quê? Ouvi a tua oração e escolhi. Ele vai dizer o quê? Para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ele está dizendo o quê? Ele ouviu a tua oração e ele diz o quê? Que escolheu. Não é questão de quê?
Aprenda uma coisa. Não é que tu não é o cara. Você não é o cara, você não é o bichão. Na linguagem cearense. Mas foi Ele que escolheu. Não foi eu que escolhi Deus. Foi Ele que me chamou. Não foi você que aceitou. Foi Ele que te aceitou. Aí o que é que Ele vai dizer, irmão? Aí Ele vai dar o quê? Ele vai dar uma advertência para Sassal. Ele vai dar uma advertência. O que é que Ele vai dizer para Salomão? Calma, Davi. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo. Ele está dando, ó, ele tá falando aqui, ó. Ô Salomão, e se eu fechar o céu para que não haja chuva? E aí? Hein? E a lacusta? A lacusta está lá, fala, está lá no livro de Joel. A lacusta é uma chamada o quê? Não, não é gafanhoto, é tipo, está na casa dos insetos. Mais ou menos isso. Entendeu? Aí ele está falando o quê? Que esse tipo de inseto aqui, ele come planta. Aí ele está dizendo o quê? E se eu fechar o céu para que não haja o quê? Chuva. E se eu enviar lacusta? Salomão, ele tem respaldo para responder Deus? Não tem, irmão. Então, irmão, aprenda uma coisa. Quando o Senhor estiver te dando uns puxão de orelha, o que a gente deve fazer? Baixar a cabeça. Aí o que acontece? O que acontece? Tem alguns o quê? Que quer ser o cara, quer enfrentar o... Entendeu? E você sabe o que é que eu vejo, irmão? A maior dificuldade de o Senhor abençoar a vida de um indivíduo, o que mais impede, irmão, é o quê? É o orgulho. Se o Senhor dizer assim: ô Davi, tu tá comendo muito xilique, Davi. Aí começou arroz com feijão, Davi. Aí o Davi é cheio de orgulho. O que tá pensando, Senhor? Se eu quiser comer xilique, eu como, o Senhor não manda em mim. Tem gente que é assim, irmão. E o Senhor está dizendo o quê? Para Salomão. Você está vendo aqui Salomão responder? Ele está dizendo: Salomão, se eu fechar o quê? Se eu fechar o céu para que não chova, e se eu enviar a lacusta, e aí o que tu faz? Você vai ver aqui, irmão, que Salomão ele não responde nada. Mas olha que coisa interessante, irmão. O Senhor lhe dá essa advertência. Mas depois que ele dá a advertência, se você observar o versículo 14, ele começa com um puxão de orelha. Aí parece que ele solta, ele alivia. Olha o que ele vai dizer: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu. Então, irmão, temos que aprender uma coisa. Desde o começo das extremidades da terra, o Senhor já tem os dele. O Senhor já tem os dele. E isso daqui que ele está falando é para quem? É para quem faz parte do povo dele.
Ele não está falando com quem não tem promessa. Ele está falando porque tem promessa. E ele está dizendo o quê? Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Vamos aqui para a real, irmão. Porque, ó, se você observar no versículo 14, ele tem um se humilhar. Aí parece que é o mesmo parecer, se humilhar e orar. Porque tem gente, irmão, que vai orar aqui e começa a chorar. Senhor, oh Jesus, eu sou o pior dos piores. Jesus, na minha casa, Senhor, não tem nada. Será que isso é se humilhar, irmão? É reclamar. Será, irmão, que isso é se humilhar? Pelo que eu entendo, irmão, se humilhar é você se achar pequeno, irmão. Pelo que eu entendo de se humilhar, é você o quê? É você se achar o quê? Um necessitado de Deus. Verdade. Ser um dependente. Para mim, irmão, se humilhar é isso. Por quê, irmão? Existe a diferença se humilhar. Aí ele vai dizer o quê? E orar. Porque tem gente aí hoje, em algumas denominações, cheio de artista. Meus irmãos, nós estamos aqui fazendo a campanha do se humilhar. Estamos aqui usando essa roupa de saco como prova de humilhação. Isso é humilhação, irmão? Meus irmãos, nós estamos aqui no monte fazendo essa live. Isso é se humilhar, irmão? Se humilhar, irmão, é você olhar para os teus pecados e você dizer assim: Senhor, eu sou pecador, Jesus, mas eu dependo de Ti, Jesus. Eu sei, Pai, que eu estou em risco de ir para o inferno, mas eu não abandono a Tua presença por causa do meu pecado. Aleluia, Se humilhar para mim é isso, irmão. É você reconhecer a tua falha e você ser dependente dele. Verdade, Não como alguns artistas que tem aí. É, Senhor, se você quiser me levar para o céu, me leva. Não, irmão. Uma certa vez, aqueles pastores mais antigos: Jesus, eu quero pelo menos ser o zelador lá do céu. Quero ser mesmo encanador lá do céu. Irmão, já vi pastor fazendo isso, dizendo isso. Que para ele o importante é estar lá no céu. Tu acha, irmão, que Jesus vai vir na cruz, morrer por ti, para tu ser um zelador lá do céu? Ser encanador. Oh, meu abençoado de Jeová, rapaz. Paulo diz que você é um cordeiro de Deus. Você não tem noção da herança que é esperada por ti. Você não tem noção do tesouro que te aguarda. Pode se preparar, querido, porque quem te prometeu foi o Pai. E se o Pai te prometeu, pode o inferno se levantar, mas Ele vai te salvar. E Ele vai te levar para que o Pai cumpra a promessa que Ele prometeu na tua vida. Glória a Deus. Existe a diferença, irmão. Se humilhar e orar. Orar é o que, irmão? Orar é ter uma vida, irmão, constante diante do Senhor. Eu sei que os irmãos assembleanos criaram aquele magnético, aquele radicalismo de que orar é vir na igreja. Não, irmão. Orar é falar com Deus. Você fala com hora lavando roupa. Você ora estando no banheiro. Dependendo do que tiver lá, você ora lá no banheiro.
Eu vou ser sincero, irmão. Eu, quando eu estou em casa, a parte que é mais aonde eu oro é no banheiro. Jesus, como é que vai ser o culto? Por isso que eu demoro, mano. 30 minutos, 40 minutos. Estou tirando a barba dentro do banheiro. Estou aqui falando com o Senhor. Ah, mas aí quando está na igreja, eu estou adorando. Eu estou adorando. Por quê, irmão? Por quê? Porque o Eterno, ele está dizendo o quê? Se humilhar e orar. Orar é o quê, irmão? Ele quer que você se relacione com Ele. Aí parece que a coisa vai mudando, irmão, de patamar. Se humilhar, orar, buscar o quê? A minha face. O que é que nós podemos entender? O que é buscar a face? O que é, irmão, buscar a face? Porque parece que tudo é a mesma coisa. Parece que é, mas não é. Parece que se humilhar é que nem está orando. Mas não é, irmão. Pode observar que tem vírgula. Se humilhar, vírgula. E orar, vírgula. Buscar a minha face, em vírgula. E o que é, irmão, buscar a face de Deus? E como é que a gente faz para ver a face de Deus? Santidade. Santidade. Quer exemplo? Moisés. Quanto mais Moisés subiu o monte para estar na presença do Senhor, mais o rosto de Moisés resplandecia. Por quê, irmão? Porque quanto mais você se humilha, quanto mais você ora, presta atenção, só busca a face de Deus quem ora, e só ora quem se humilha. Pegou aí o código? Só busca a face de Deus quem se humilha. Só busca a face de Deus quem ora. Como é que tu quer a face de Deus se tu não se humilha e nem ora? Então, irmão, para buscar a face de Deus tem o quê? Se humilhar e orar. Aí, última advertência que ele vai dizer: não adianta oferecer sacrifício, não adianta se humilhar, não adianta orar, não adianta buscar a minha face. Tem que se converter dos seus maus caminhos. Tem que se converter. Aí é por quê? Aí ele vai dizer o quê? Você vai ver que tem um pontinho e uma vírgulazinha. Ó, esse então é um advertido. Então, ó, olha os advertivos. Então, eu. Aí, ó. Mas que eu vejo assim o eterno. Eu. Calma, Davi. Eu aqui, ó. Eu ouvirei do céu. Aqui não está no plural o céu. Céus, tá céu. Eu ouvirei do céu e perdoarei o quê? Os seus pecados. Então, irmão, existe uma advertência nisso daqui. Existe. Então você pode o quê? Se humilhar, você pode orar, você pode buscar a face do Senhor, estando todo errado, mas a questão é se Ele vai te perdoar. Você vê que nós vivemos uma era hoje, por falar de uma forma bem elegante, porque vai para as redes sociais. Você vê que hoje existe igreja para tudo que é gosto. Tem igreja que apoia ideologia de gênero,
Tem igrejas que apoiam tudo, irmão. Tudo. Tem igreja para tudo que é gosto. Mas a questão é se o teu pai vai te perdoar. Você pode estar todo errado. Pode se humilhar. Pode buscar, não é proibido. Pode buscar a face dele. Mas existe uma advertência. Uma diretiva aqui nessa advertência. Então eu ouvirei do céu. Então, irmão, por que, irmão? Porque existe essa advertência. E o que é que em Isaías 59 vai dizer? Que existe uma divisão. Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quando você vai buscar no teor da palavra, você sabe que para o judeu a mão simboliza o poder, a mão simboliza a força. E o que o Senhor está dizendo o quê? É que tem uma divisão o quê? Os vossos pecados é que fazem divisão de mim e de vós. É o pecado de vocês estar nos separando. Aí o Senhor vai dizer o quê? Preste atenção. Essa parte C aqui, irmão, ela é tanto figurativo como espiritual. Vamos ler? E sararei a sua terra. O Senhor está falando aqui da terra mesmo. Mas eu também posso levar para o espiritual. Por quê, irmão? Porque nós somos o que? Terra. Nós somos feitos o quê? Do barro, nós somos pó. Irmão, por que nada dá certo na tua vida? Por que tu não consegue prosperar? Por quê, irmão? Porque a tua terra está ferida. E para o Senhor poder sarar, você precisa se converter, sair da vida errada. O Senhor quer sarar a tua terra. E para mim, irmão, uma das coisas que mais destrói a terra homem. Vamos ficar de pé. Para mim, o que mais destrói a terra homem, sabe o que é, irmão? É o orgulho. É o orgulho. E eu vou dizer aqui uma coisa: os que são metidos a orgulhosos, pode ficar tranquilo. No tempo certo o Senhor vai te quebrar. Não é praga. Mas por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque Ele quer você na presença dEle. Pode ficar tranquilo, Samara. Aquele orgulho que Raul ali tem vai virar pó. E logo logo vai estar aqui do lado do marido. Pode escrever o que eu estou dizendo aí. 1 de junho de 2025 o Senhor vai quebrar. Olha aqui para mim, irmão. Para quê, irmão? Um homem mais orgulhoso do que eu, cheio de ego, cheio de orgulho. Foi o que o Senhor fez, irmão. Tocou nas finanças, tirou o meu financeiro, tocou na saúde, quase que eu parti para além. E agora estou aqui, feito o que, irmão? Igual um cordeirinho, bem mansinho. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus quebra os orgulhosos. Deus, Ele quebra os orgulhosos. Deus, Ele vai te colocar no pó, não para te matar,
mas é para poder te levantar, para tu saber que Ele é Deus da tua vida, e Ele vai te levantar novamente, vai te levantar novamente, e desse pó que Ele vai te fazer, Ele vai te fazer você um vaso de honra, um vaso de honra, um vaso de honra, porque Ele é Deus, e a sua terra vai ser uma terra próspera, para que o nome do Eterno seja glorificado. Aleluia. Queria orar. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. Estou sentindo a presença dele aqui. Eu queria que nesses primeiros minutos de oração você não falasse nada, só ficasse em silêncio. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ensine, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, sara nossas feridas, Senhor. Sara, Senhor. Eu sei, Senhor, que os teus serafins estão aqui, Senhor. Eu sei que os teus serafins estão aqui, Senhor. E os teus serafins também podem purificar, Senhor. Pai, se tiver entrado algum enfermo aqui, Pai, cura, Jesus. Aquele que não consegue, Jesus, perdoar, Pai, o seu irmão. Aquele que carrega a mágoa da família. Aquele que é feito como a ovelha negra da família, Pai. Faz ele ser uma ovelha de respeito, Pai, diante da família. Jesus, mas sara, Senhor. Sara, Pai, as feridas, ó Pai. Principalmente as feridas da alma, Senhor. Senhor, quebra, Senhor, o nosso orgulho. Quebra, Senhor, o nosso orgulho. Ensina, Senhor, nós nos aprender cada vez mais contigo, Senhor. Passeia, Senhor, no meio da tua igreja. Oh, de cantar a labaie, canara lavashi, de cantar a lavachada, canaie, canara lavachada. Eremeye, canara lavashi, de cantar, canara lavashi, de cantar a lavachada, canara lavachada. Aleluia, Deus. Eremeye, canara lavashi, de cantar a lavashi, de canara lavachada. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Canterei mi, canara lavashi, de cantar a lavachada, canara Glória a teu nome, meu Pai. Remi canterei, canara lavachai. Começa a abrir a tua boca para glorificar. Começa a abrir a tua boca para glorificar. Começa a abrir a tua boca para glorificar nesta noite. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adore, igreja. Adore ao Senhor enquanto há tempo. Adore a mim, cantar a Vai adorando, vai adorando. Adore e busca a minha face. Porque eu estou neste lugar, cantar a perdoa os teus irmãos, cantar a perdoa aquele que se ofende, cantar a Vós me pede tanto perdão. Vós me pede perdão. E como vós querem que eu perdoe, se vós não consegue perdoar o teu próximo, como vós cantar a me pede, cantar a se vós não consegue perdoar, canta, e nem quebrar o teu orgulho. Isso, igreja, chora na presença dele, chora na presença dele. Para fazer aquilo que tu não pode, aquilo que não pode, eu posso cantar na paz. Cantar na paz, o que é impossível para mim. Aleluia, Jesus. O gigante é menor do que minha mão, cantar na paz. Eu posso
fazer aquilo que é impossível para ti. Homem nenhum pode impedir o meu agir. Eu sou o Senhor deste lugar, deixe que aponta para a tua vida, deixe que fala o que for, porque quem transforma sou eu, quem habita sou eu sou o autor da tua fé, e sou eu que te transforma de dentro para fora, sou eu que te faço nova criatura. Eu tenho grandes coisas preparadas. Além deste lugar, além dessa terra, eu tenho preparado um lugar de gozo, para todos aqueles que confiam em mim e colocam a sua vida nas minhas mãos. Eu transformo, não há nada, aquele que se humilha e busca mudança, aquele que se humilha, eu ouvirei, cantarei e mudarei a sua história. Eu vou escrever uma nova história para a sua vida, porque eu sou Deus e Deus de milagre, Quanto de vós eu já não era mais para estar aqui? Quanto de vós já era para estar numa cova, e eu fechei para que Satanás não levasse a tua alma para o inferno. Eu sou o que sou e mudarei a tua vida e a vida dos teus. A vida dos teus está na palma das minhas mãos. Eu tenho controle de tudo, e tudo que acontece é permissão pela minha palavra. O homem lança, o homem ordena, mas se não vier de mim, nada acontece. Eu posso salvar aqueles que estão lá fora. Eu posso resgatar, aquele que está no álcool, aquele que está na droga, aquele que tem um vício, eu posso fazer um milagre na vida destas pessoas. Eu sou Deus de Israel e Deus de Jacó, que muito em breve virei buscar minha igreja. Eu virei buscar os meus, para que venham, ter uma vida de paz. Ai daquele que não querem nada comigo. Ai daquele que não busca minha face. Ai daquele que fica em cima do muro. Ai daquele que só olha para a gordura das minhas ovelhas. Ai, deixe porque no final a minha palavra julgará cada um. Mas hoje eu venho como advogado para livrar da condenação, e mudar a tua história, e mudar a tua vida. Eu sou o que sou. Não fique desapercebidos, Hoje vós tem a chance de clamar, de se humilhar e de buscar minha face. Venham para mim todos que estáis cansados, e eu transformarei a vida de cada um. Eu abençoo todos e todos fiquem em paz. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Só um pouquinho, só. Vamos Senhor dar a bênção apostólica. Irmãos, enquanto Samuel estava orando aqui, deixa eu passar aqui duas revelações que o Senhor me deu. Eu não estou aqui, irmão, para... Olha aqui para mim, igreja, por favor.
Se me conhece sabe, irmãos, que eu não estou aqui para querer empolgar, para querer mostrar que eu sou caro. Não, irmão, não é nada disso. Mas quando o Samuel estava orando, eu tive duas revelações aqui. E o Senhor falava de uma pessoa que não está aqui, irmãos. Viu? E Salina, tu me permite falar algo que o Senhor mandou falar? Permita. Como é o nome do teu esposo também aí? Como é o seu nome, rapaz? Jonas. Eu tenho algo de Senhor para falar para você. E eu para Celina. Celina, eu não sei o nome da tua filha. Uma que uma vez você levou lá na casa do profeta e a gente orou lá por ela. Uma filha sua, você lembra? E o Senhor estava falando aqui. O inimigo ele tem muita sede em tragar a vida da sua filha. Mas o Senhor tem uma promessa na vida daquela jovem. E o Senhor disse, Celina, que no tempo dele, o Senhor vai criar uma situação que vai colocar ele na presença dele novamente. O Senhor tem promessas na vida daquela jovem senhora. E Jonas, enquanto o Senhor estava aqui usando Samuel, o Senhor me dava uma visão. Eu via aquelas pessoas que trabalham com aqueles caras que trabalham com arte de madeira, que faz uma estátua de madeira, bonecos de madeira. Não tem aquelas pessoas que pegam um porretezinho e começam a moldar? Não tem? Eu via uma mão fazendo mais ou menos isso. Só que eu via a sua imagem. E o que o Senhor me disse, amigo, é que o Senhor está me moldando. E eu via como se você estivesse brilhando. Viu? O Senhor tem coisas grandes na sua vida. Eu não me conheço, mas o Senhor tem coisas grandes na sua vida. Celina, não deixe de orar pela sua filha, não. Viu? O Senhor escuta as suas orações. Os livramentos que o Senhor deu àquela jovem lá, porque existe a sua oração. Tá bom? Vamos ficar de pé. É só isso que o Senhor me falou. Vamos orar das bênçãos apostólicas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: não saia sem antes você cumprimentar o seu irmão.